Olá, povo internacional! Sejam bem-vindos a mais um episódio do Embaixada Sonora, produzido direto das fronteiras do conhecimento, especialmente para os seus ouvidos. Provavelmente vocês já me conhecem, mas sempre há gente nova por aqui. Então, eu me chamo João Pedro Meirelles e sou um internacionalista, professor de Relações Internacionais, e nas horas vagas eu falo algumas coisas interessantes por aqui, ou nem tanto. No episódio de hoje, eu convidei 4 colegas internacionalistas para se juntarem a mim e discutirmos como duas grandes abordagens teóricas, como o liberalismo jurídico e o realismo militar, explicam ou talvez não consigam explicar as raízes e os desdobramentos de um dos conflitos internacionais mais complexos do mundo contemporâneo. Sim, a gente vai falar sobre o conflito entre Israel e Palestina, porém abordando mais sobre essas duas teorias em si, a liberalista e a realista. Para quem quiser saber mais sobre o conflito em si, tem um episódio aqui no canal que explica e desdobra toda essa situação. Vamos também analisar como a comunidade internacional reage diante dessa disputa e até que ponto essas reações são baseadas em ideais ou interesses. Enfim, para diferenciar a bancada de convidados de hoje, eu chamei 2 defensores do liberalismo jurídico e 2 defensores do realismo militar. Por favor, se apresentem. Oi, meu nome é Marina, eu sou cientista política e pesquisadora na área de segurança e estratégia. E, bom, primeiro eu queria agradecer pelo convite, e dizer que é um prazer participar dessa conversa, ainda mais discutindo um tema que é tão relevante e atual. Hoje eu estou aqui para defender a perspectiva do realismo militar, que é uma abordagem que parte da ideia de que os estados se comportam com base na busca por segurança, influência e, acima de tudo, poder. Oi, meu nome é Santiago, eu sou analista de conflitos internacionais, com foco em dinâmicas de poder e segurança global. Queria agradecer o convite de Marina para contribuir com ela nesse debate e dizer que é uma honra participar. Hoje eu estou aqui também para contribuir com a leitura realista desse cenário, que é, como Marina já explicou, uma perspectiva que entende que, num sistema internacional sem autoridade nenhuma central, os estados agem principalmente para garantir sua sobrevivência, ampliar sua influência e proteger os seus interesses estratégicos. Oi, meu nome é Isabel Leide, eu sou pesquisadora em Relações Internacionais com foco em conflitos no Oriente Médio e atualmente eu atuo como analista do Centro de Estudos para a Paz no Oriente Médio. Eu venho me dedicando a estudar as dinâmicas históricas, políticas e humanitárias envolvidas em conflitos no Oriente Médio, como o conflito de Israel e Palestina. É um tema complexo, mas eu acho que ele é absolutamente central para entender os desafios da política internacional contemporânea. E hoje eu estou aqui para representar e defender o liberalismo jurídico. Bom, e eu me chamo Heloísa Grazielli. Também graduada em Relações Internacionais, atualmente trabalho como assessora política em missões de paz e mediação de conflitos internacionais. Tenho trabalhado, mais especificamente, na análise da forma prática de como as dinâmicas em determinados territórios podem afetar as possibilidades reais de um processo de paz. Assim, é essencial entender, para além das relações formais, como cada ação molda as condições de vida da população civil e alimenta ou dificulta a construção de confiança entre as partes. No caso do conflito Israel-Palestina, evidenciamos isso mais ainda, porque estamos lidando com um desequilíbrio profundo do uso do poder e com violações de longos contextos históricos. É exatamente por isso que acredito no papel do direito internacional como ferramenta concreta para limitar abusos e garantir que o caminho para uma paz justa não seja permanentemente bloqueado. Agradeço também o convite. Com todo mundo devidamente apresentado, queria que vocês apresentassem as teorias que serão discutidas para os nossos ouvintes terem um contexto de que vamos falar hoje. Antes, nos bastidores, a gente decidiu que o lado liberalista ia começar. Estão prontas? Se sim, o microfone é de vocês. Então, João, o liberalismo jurídico acredita que o comportamento dos estados no sistema internacional tem que ser guiado por normas, instituições e princípios jurídicos universais, e não por interesses nacionais de poder ou de segurança particulares dos estados, sabe? Ele defende que o direito internacional tem que regular a ordem internacional por tratados e por mecanismos de responsabilização. Então, um dos pontos centrais do liberalismo jurídico é a importância de instituições multilaterais, como, por exemplo, a ONU, a Corte Penal Internacional, a Corte Internacional de Justiça e a própria diplomacia internacional, além dos estados em si, porque essas instituições são vistas como espaços legítimos para a resolução e para a mediação de conflitos, e também para a responsabilização necessária em casos de, por exemplo, de violação de direitos humanos. Porque, assim, o liberalismo jurídico ele valoriza a diplomacia como ferramenta essencial para a paz.
Ele valoriza muito o diálogo, a negociação e acordos. Esses são meios vistos como legítimos para lidar com conflitos, em crítica ao uso excessivo da força militar. O liberalismo jurídico, ele rejeita a ideia de que conflitos devem ser resolvidos pela força, entende? Mesmo em contextos de uma guerra, por exemplo, a força deve ser submetida a regras, como da Convenção de Genebra ou do direito internacional. Ele preza o fortalecimento das instituições e preza o compromisso com a jurisdição legítima. O que a gente estabelece aqui é que quando a força é usada desproporcionalmente ou quando o uso de uma força vai contra as normas internacionais, isso fere os direitos humanos e, além disso, enfraquece o sistema internacional jurídico como um todo, toda a arquitetura jurídica da ordem internacional, sabe? O que não é bom, é muito perigoso para a justiça global. Uma resposta internacional a um conflito baseada só na força não coloca em risco só aquela guerra, só aquela disputa, mas sim coloca em risco a ideia de que existe uma justiça global possível. É nessa lógica que entra o liberalismo jurídico na questão do conflito entre Israel e Palestina. É isso aí. Complementando a fala da minha colega Isabel, quando pensamos no conflito Israel-Palestina a partir do liberalismo jurídico, um ponto que muitas vezes se perde é que o direito internacional não é apenas um instrumento normativo que dita o que deve ser feito ou não. Ele também é um espaço de construção de memória e de narrativa. Então, é através dessas normas, desses mecanismos, que se registra e se reconhece a experiência histórica de um povo que foi sistematicamente silenciado. Não é só uma questão de conseguir ou não aplicar uma sanção imediata, mas sim de impedir que a violação de direitos se normalize e desapareça da cena internacional. Se não existisse o arcabouço legal que hoje reconhece a ocupação, os crimes de guerra, o bloqueio de Gaza como ilegais, seria muito mais fácil transformar a luta palestina em um problema de segurança interna ou em um conflito de baixa intensidade que simplesmente some das prioridades globais. Então, o direito internacional, com todas as suas limitações, impede esse apagamento. Ele mantém aberta a possibilidade da justiça futura, que pode até demorar, mas sem a qual sequer haveria horizonte ético. Outro ponto também, pouco mencionado, é que a ineficácia do sistema internacional muitas vezes não se deve à fragilidade intrínseca das normas, mas ao fato de que os próprios estados que deveriam ser seus guardiões as violam seletivamente. Então, não é o direito internacional que falha, é o uso político que se faz dele. Nós temos como ilustração vivíssima o caso do próprio comportamento de Israel em relação ao Irã, atualmente, Quando se trata de justificar medidas preventivas ou ações extraterritoriais, o mesmo frequentemente apela ao direito internacional de autodefesa, mesmo em situações onde esse princípio claramente não se aplica. Isso mostra que mesmo os atores mais realistas não operam fora do campo jurídico, É inviável. Eles disputam esse campo tentando moldá-lo. É um erro achar que o mundo realista ignora o direito. Ele tenta reinterpretá-lo a seu favor. E é exatamente por isso que abandoná-lo seria uma falha estratégica para quem defende a justiça. Um outro exemplo que me vem à memória, saindo um pouco das lentes voltadas para o Oriente Médio, é o do apartheid sul-africano. Porque por mais absurdo que tenha sido esse regime, não foi a capacidade militar que o resistiu ou que o derrubou. Não foi nem mesmo uma revolução sangrenta. Foi a combinação entre resistência popular, mobilização global e o progressivo isolamento jurídico, econômico e simbólico do regime. O sistema internacional foi arrastado, pressionado, mas as normas estavam lá para serem invocadas e, no fim, foram elas que embasaram o boicote e sustentaram as sanções. O que hoje se começa a ver em relação à ocupação de Israel, com campanhas de oposição, resoluções cada vez mais específicas e o avanço dos processos no Tribunal Penal Internacional, é parte desse mesmo movimento. E, por fim, existe uma questão ética ainda mais profunda, onde eu convido você, telespectador, a refletir também. Em um mundo onde o direito internacional fosse descartável ou secundário, quem garantiria que a luta palestina fosse vista como legítima? Então, o liberalismo jurídico não serve somente para a criação de regras. Ele serve para afirmar que certos direitos, como a autodeterminação, por exemplo, não são negociáveis mesmo diante da imposição de hard power. É isso que dá ao povo palestino um lugar, por mínimo que seja, no cenário mundial que transcende os impasses do Conselho de Segurança ou da geopolítica do momento. É por isso que, se há um lado ético coerente a ser tomado, é o de afirmar que esses direitos importam e que, enquanto forem negados, até mesmo a paz de algumas nações será, na verdade, uma forma de repressão para com outras. Ok, obrigado, queridos liberais. Agora que temos a teoria liberal jurídica introduzida, queria dar espaço para o lado realista falar,
que eu acredito que a pesquisadora Marina queria falar, correto? Isso. Ótimo, pode começar. Da forma mais direta possível, o realismo militar é um dos braços do realismo clássico dentro das relações internacionais, partindo de uma visão bem sóbria assim, de como o mundo funciona. E bom, caso o pessoal de casa seja leigo na teoria, a ideia central é basicamente a seguinte: a gente parte do princípio de que o sistema internacional é de natureza essencialmente anárquica, o que não configura um caos, mas sim a ausência de um nomos mundial, ou seja, de uma autoridade soberana acima dos estados responsável por impor regras comuns de forma eficiente. E, bom, isso faz com que os estados, como atores principais, estejam a todo momento tentando garantir sua sobrevivência e segurança em meio à assimetria do sistema, já que não existem garantias externas. E essas ações não são feitas com base em valores morais ou universais, mas em cálculos estratégicos fundados em interesses específicos acerca do que é necessário para proteger sua autonomia e integridade nacional. Então, entende-se que, nesse cenário, a política internacional funciona como um jogo de poder, sendo a correlação de forças o principal fator determinante dos acontecimentos. E é justamente aqui que entra o realismo militar. Ele é uma vertente fundamentada na ideia de que a força militar e a capacidade de usá-la é o principal instrumento que os estados têm para garantir sua existência. Tanto que muitas vezes decisões são tomadas tendo em vista o poderio militar das nações, e nem sempre é necessário sequer considerar seu uso concreto. Dependendo do tipo de força, apenas a possibilidade da posse desse poder por parte do país já é o suficiente para ditar decisões inteiras. Se um Estado se sente ameaçado, ele vai se preparar e se fortalecer por todos os meios ao seu alcance. Inclusive, esse é um pensamento bem antigo, né? Vem de autores como Tucídides, da Grécia Antiga, depois Hobbes, e mais recentemente teóricos como o Morgenthau e o Kenneth Waltz. E assim, todos eles trabalham com a noção de que no mundo sem autoridade central, os estados vivem em constante insegurança, e essa insegurança tende a resultar em conflito. É a lógica do sistema. E bom, se a gente olha para o caso de Israel, o realismo militar praticamente explica todos os grandes marcos de sua política externa e seu comportamento atual. Desde 1948 que Israel enfrenta uma hostilidade quase que existencial. Assim. Historicamente, ele esteve envolvido em múltiplas guerras e confrontos armados. Teve a Guerra de Suez, a Guerra do Yom Kippur, a dos 6 dias, né, que foi quando ele lançou um ataque preventivo e ocupou Gaza, Cisjordânia e as colinas de Golã, que são territórios que até hoje estão no centro do conflito. Enfim, todo esse conflito recente com o Hamas, o Hezbollah e agora o Irã. Dessa forma, é possível afirmar que a reação de Israel sempre seguiu uma lógica mais realista mesmo, de não confiar na comunidade internacional, de agir preventivamente quando julga necessário e manter uma posição de muita força. É uma nação que sempre foi permeada por esse tipo de postura hostil e que hoje cria atenção internacionalmente justamente para estabelecer sua autoridade global. Enfim, hoje em dia Israel tem uma força militar extremamente avançada, sistemas de defesa aéreos, como o Domo de Ferro, uma aliança muito estratégica com os Estados Unidos, que lhe garante não só apoio militar, como financeiro e diplomático, e, embora nunca tenha oficialmente afirmado, é de conhecimento comum, todo mundo sabe, que eles possuem um arsenal nuclear não declarado, que funciona como forma de dissuasão e ameaça. E isso tudo é por estratégia de sobrevivência. Eles agem com base em interesses estratégicos e no que faz sentido para a nação, sabendo que não se pode contar com a boa vizinhança de seus vizinhos, muitos dos quais nem reconhecer sua legitimidade como Estado reconhecem, o que faz desse tipo de posicionamento uma resposta racional a um ambiente muito hostil. É tudo parte do jogo, um jogo duro, diga-se de passagem, onde o que garante paz, se é que há a paz, seria o equilíbrio de forças. E na perspectiva realista, tal equilíbrio não resulta de boa vontade ou mediação internacional, mas da capacidade de se proteger e, quando necessário, no caso do realismo militar, de retaliar. E outra, essa perspectiva não se aplica apenas ao comportamento de Israel, ela também explica muito do funcionamento do sistema internacional mesmo. São ações que são pautadas na conveniência. Utilizando os Estados Unidos, por exemplo, por que eles vetam quase todas as resoluções da ONU que contrariam Israel? É por interesse geopolítico. Israel é um dos poucos aliados dos Estados Unidos no Oriente Médio, que é um dos lugares mais cobiçados do planeta, tanto pela questão do petróleo, enfim, quanto outras estratégias geopolíticas. E isso serve para o outro lado também. O Irã não apoia grupos como o Hamas e o Hezbollah por solidariedade ao povo palestino. Ele faz isso para minar a influência israelense e americana e projetar sua presença regional. É uma política de contenção clássica, que enxerga o Hamas como ferramenta numa disputa muito maior. Então, a força aqui continua sendo o principal recurso. E por fim, resumindo, o realismo militar ele defende que a política internacional não é governada pela moral ou pelos ideais. Ele orbita em torno de questões de interesse e imposição de força como parâmetro de autoridade. E enquanto o sistema funcionar dessa forma, os estados continuarão agindo com base na força, especialmente quando há a noção de que sua existência está em jogo em um panorama global profundamente incongruente. Pronto, obrigado, senhora Marina. E agora que vocês falaram sobre as teorias em si,
eu queria que a gente olhasse para como esse conflito repercute fora da região. Por exemplo, como é que os países, os blocos internacionais e os principais órgãos, como a ONU, por exemplo, eles reagem a tudo isso? Quais são os interesses, os limites, as contradições dessas reações? Eu queria ouvir de vocês como cada abordagem entende esse jogo de forças internacionais em torno do conflito. Eu acho que essa é uma parte muito interessante da gente falar. Olha, João Pedro, eu acho isso uma pergunta muito interessante, porque quando a gente olha para o conflito entre Israel e Palestina, é impossível ignorar que ele ultrapassa as fronteiras do Oriente Médio, que ele tem uma repercussão imensa fora da região, principalmente porque esse conflito não é apenas uma questão regional, ele repercute tanto no plano jurídico e diplomático, quanto no plano simbólico, e aí ele envolve grandes potências, blocos regionais e órgãos internacionais. Então, por uma perspectiva do liberalismo jurídico, a repercussão desse conflito revela justamente diversas tensões entre as normas jurídicas universais e interesses geopolíticos nacionais, como, por exemplo, de grandes potências como os Estados Unidos. Eles têm sido o principal aliado de Israel desde a criação do Estado em 1948 e desde então vem apoiando basicamente e restritamente Israel com assistência militar e diplomática, fornecendo bilhões em ajuda militar e frequentemente utilizando seu poder de veto no Conselho de Segurança da ONU para blindar Israel de uma certa maneira. Essa postura dos Estados Unidos é muito problemática porque ela está subordinada a seus interesses geopolíticos e desrespeita as normas internacionais, o que subverte o papel do direito internacional. Além disso, gera contradições, porque os Estados Unidos gostam muito de se posicionar como grande defensor dos direitos humanos, mas fica justificando seu apoio a Israel por segurança nacional e direito de defesa. Já o mundo árabe tem um apoio histórico à causa palestina, mas esse apoio vem sendo cada vez mais fragmentado por causa da falta de unidade entre os países da região e também por causa da divisão interna da própria Palestina entre Hamas e o Fatah. Agora, na União Europeia, ele já tem uma postura mais equilibrada, como pode-se dizer. A maioria dos países europeus reconhecem Israel, mas também mantém relações diplomáticas com a autoridade palestina. E, no âmbito jurídico, a União Europeia busca por uma solução e condena as violações cometidas pelos países com base no direito internacional humanitário. A China e a Rússia, a mesma coisa. E em todas essas, dá para notar que existe uma grande influência dos interesses de cada país na resposta para toda essa situação. Tipo, as declarações da União Europeia ficam meio que presas ao discurso jurídico e aí ficam ineficientes por causa de relações econômicas que não deixam a União Europeia pressionar os países envolvidos efetivamente para que as regras internacionais sejam cumpridas. E a China e a Rússia também vêm visivelmente usando esse conflito de forma mais estratégica para tentar contestar a hegemonia dos Estados Unidos no Oriente Médio, como se fosse só um instrumento geopolítico, o que não ajuda em nada nas questões de compromisso jurídico internacional, porque é visivelmente instrumental. No caso de órgãos internacionais como a ONU, ela tem um papel muito importante na questão do liberalismo jurídico. Por exemplo, a Assembleia Geral já aprovou inúmeras resoluções reconhecendo o direito dos palestinos à autodeterminação e condenando a ocupação israelense, mas o Conselho de Segurança normalmente fica paralisado por causa dos vetos dos Estados Unidos. E isso aí já mina a credibilidade da ONU como guardiã da legitimidade internacional. E além da ONU, tem também a Corte Penal Internacional, que já abriu diversas investigações sobre os possíveis crimes de guerra nos territórios palestinos. Mas como Israel não é signatário da Corte e os Estados Unidos rejeitam a sua jurisdição, ela não consegue trabalhar eficientemente para a investigação ir para frente. Eu, particularmente, colocando as dificuldades um pouco de lado, ainda acho a Corte Penal e a ONU espaços muito importantes para a legitimação e para o registro dos princípios universais, mesmo que a implementação prática deles ainda fique com essas dificuldades por causa da geopolítica mundial. Resumindo, eu ainda acho que a repercussão internacional mostra que o sistema jurídico global existe, mas acaba funcionando de forma seletiva, porque acaba ficando subordinado aos interesses das grandes potências e enfraquecendo a legitimidade das normas internacionais, que, pelo que a gente vê, acaba fazendo com que o conflito se perpetue. Eu acredito que o desafio atual é justamente resgatar a centralidade do direito internacional, da política internacional, mesmo diante das limitações que existem. Porque o liberalismo jurídico não é ingênuo, a gente entende os limites do sistema internacional. Então eu acredito que o fortalecimento das normas, das instituições e dos mecanismos de responsabilização ainda são a melhor chance que a gente tem para construir uma paz verdadeira e justa. Porque se a gente abandona esses mecanismos, se a gente normaliza colocar os interesses nacionais acima dos direitos humanos, tudo que sobra é aquela lógica do mais forte. Tudo vira sobre força e interesse. E aí a gente institucionaliza a violência como regra. E essa não é, eu acredito que nunca será, a resposta para uma paz legítima.
Achei muito interessante essa sua abordagem, Isabel. Muito obrigado pela resposta. Eu queria ouvir alguém do lado realista agora. Tá. Pensando pela lente do realismo militar, quando a gente olha para fora da região e tenta entender como o mundo reage ao conflito entre Israel e Palestina, a lógica é sempre a mesma. Os estados e organizações não estão agindo por solidariedade ou por princípios universais, mas sim com base em cálculo de interesse. A política internacional, nessa visão, não é movida por empatia ou ideias de justiça, mas sim por estratégia de sobrevivência e de poder. Isso pode parecer frio, mas é justamente o que torna essa teoria tão útil para entender a forma como as coisas funcionam na prática de forma clara. Se a gente pegar o caso dos Estados Unidos, por exemplo, fica claro, o apoio americano a Israel não é algo emocional ou aleatório. Os Estados Unidos enxergam Israel como um parceiro estratégico no Oriente Médio, uma região cheia de conflitos, recursos naturais valiosos, como o petróleo, e marcada por disputas de influência entre potências. Ter um aliado forte ali garante aos Estados Unidos uma presença estável e militarmente preparada numa das regiões mais sensíveis do mundo. É por isso que muitos americanos costumam vetar quase todas as resoluções da ONU que condenam Israel. Porque, do ponto de vista estratégico, proteger esse aliado vale mais do que se posicionar contra determinadas ações que envolvem violações ou o uso excessivo da força. Ao mesmo tempo, outros países fazem um movimento contrário. O Irã, por exemplo, apoia grupos como o Hamas, não só por afinidade ideológica, mas também para minar a presença israelense e americana na região. Esse apoio serve como uma forma de desafiar o poder de quem domina esse tabuleiro hoje e afirmar a própria influência regional. Esse tipo de posicionamento também aparece em falas e ações da Liga Árabe, de países como a Turquia, Rússia ou até a Venezuela, que usam o conflito para se colocar em oposição ao bloco ocidental. Não porque todo mundo esteja, de fato, lutando pela causa palestina, mas porque esse apoio gera capital político, fortalece alianças e enfraquece os rivais. É tudo uma parte de um jogo de forças muito maior do que o conflito em si. Na prática, o que acontece é que o sofrimento da população palestina vira uma espécie de pano de fundo para esses interesses. E é justamente isso que o realismo militar explica, com total clareza. Os estados não colocam os direitos humanos em posição central de prioridade. O que realmente importa para eles são os interesses individuais e o que fortalece ou enfraquece a sua posição no sistema nacional. A ONU, mesmo quando tenta intervir, esbarra em várias limitações. O Conselho de Segurança é composto por potências com poder de veto e, enquanto houver divergências entre esses países, muitas resoluções ficam travadas. É por isso que tantas decisões acabam sendo ineficazes. E não é porque a ONU não quer agir, mas porque ela depende do consentimento de estados que têm interesses diferentes entre si. Dentro da visão realista, isso não é um problema que foge do sistema. É o próprio funcionamento do sistema. Os estados não aceitam abrir mão da sua soberania e só colaboram quando isso traz algum tipo de ganho. Por isso, a atuação internacional em conflitos como esse sempre esbarra em interesses e cálculos de poder. Mesmo os discursos mais bonitos em defesa da paz ou dos direitos humanos, muitas vezes não passam disso, discursos. Quando chega na hora da ação concreta, o que pesa é o custo-benefício. Um país pode até se posicionar contra a violência, mas se envolver diretamente pode trazer riscos econômicos, militares ou diplomáticos. Aí ele recua. Isso mostra que o comportamento dos estados continua sendo guiado por lógica estratégica. E o realismo militar ajuda a explicar esse padrão, mesmo quando ele parece ser contraditório e injusto. No fundo, o que essa abordagem mostra é que o sistema internacional funciona de forma desigual e os mais fortes conseguem impor suas vontades com mais facilidade. Enquanto isso não mudar, os conflitos como Israel e Palestina vão continuar sendo usados por potências para proteger os seus próprios interesses, não porque ignoram o sofrimento humano, mas porque a lógica do sistema prioriza a segurança, estabilidade e o poder, e não princípios morais. Eu espero que essa explicação tenha deixado mais claro essa perspectiva, e essa é uma análise muito importante para que a gente entenda como e por que os países se colocam em cada posição ou não. Bom, eu acho que agora a gente entrou numa parte bem sensível do nosso podcast, que trata sobre o que o mundo faz ou não faz diante de tudo isso. Eu queria aproveitar esse momento para ler algumas perguntas que os ouvintes do podcast mandaram para vocês lá no nosso Instagram, que o @ é Embaixada Sonora. Sigam a gente lá. Afinal, se vocês defendem uma teoria, vocês também têm que saber responder perguntas sobre ela, né? Primeiramente, eu queria perguntar aos nossos liberalistas, e apesar de ter dito que eram perguntas dos ouvintes, essa foi eu que fiz para vocês.
Bom, se vocês afirmam que o direito internacional é o caminho da paz, como é possível explicar a incapacidade das instituições de impedir as violações que acontecem há décadas nesse conflito entre Israel e Palestina? Realmente, essa é uma pergunta bastante válida, porque a gente vê, né, que as instituições que deveriam garantir o direito internacional para a construção pacífica de um caminho para a paz, muitas vezes acabam falhando. Quando a gente olha para a realidade do conflito de Israel e Palestina, a gente fica de cara com exatamente essa crítica. São décadas de ocupação de território, de expansão de assentamentos ilegais, de bloqueios, de bombardeios, deslocamentos forçados de palestinos. E tudo isso acontecendo apesar das resoluções da ONU, das investigações da CPI, das decisões consultivas da Corte Internacional de Justiça. Por que é que essas instituições não estão conseguindo impedir todas essas violações dos direitos humanos e do direito internacional? E é aí que a gente tem que entender que, sozinho, o direito internacional não tem braços. Ele depende da ação dos Estados para ser respeitado e aplicado no sistema. É exatamente essa a alimentação estrutural do liberalismo jurídico no sistema internacional hoje, porque, para os conflitos serem resolvidos pelas normas, no diálogo e na cooperação, é necessário que as instituições multilaterais funcionem, e elas só realmente funcionam com êxito se houver vontade política dos Estados. Em Israel e na Palestina, o que a gente vê é que essa vontade política praticamente não existe. O exemplo mais claro disso é o uso do veto dos Estados Unidos no Conselho de Segurança da ONU, que simplesmente impede a aprovação das resoluções mais duras para as ações de Israel, que ferem e muito o direito internacional humanitário. E Israel e os Estados Unidos também. Como eles não reconhecem a jurisdição da CPI, isso limita o alcance das investigações. Vocês entendem como isso deslegitima o tribunal e dificulta para ele conseguir atuar em plenitude? Não dá para ter um sistema que segue as normas e os princípios se tudo é travado por interesses geopolíticos. Então, essa seletividade da aplicação da justiça global gera uma frustração enorme, especialmente para os palestinos, mas também na comunidade internacional, que perde a fé nas instituições. E é aí que está o perigo. Porque se a gente aceita essa realidade, essa lógica que o direito internacional só funciona quando os mais fortes querem, a gente fica com esse pensamento que a política internacional é para ser assimétrica mesmo. O liberalismo jurídico não é burro, ele sabe que o sistema é falho. Então ele não ignora essas falhas, ele parte delas para propor o fortalecimento progressivo das instituições, para democratizar o sistema internacional. O fato de que as instituições falham não invalida a proposta, mas mostra onde elas têm que ser reestruturadas. Por exemplo, a necessidade de maior autonomia das instituições internacionais e a necessidade de revisão de mecanismos como o veto do Conselho de Segurança. Se o liberalismo jurídico ainda não funcionou como deveria, é porque ainda não foi plenamente aplicado. A única paz que pode durar, no caso de Israel e Palestina, e em qualquer outro, é aquela que reconhece o direito dos dois povos, que responsabilizam ambos os lados, que constrói um futuro comum em base em princípios e normas. A força militar pode até impor um silêncio por um tempo, mas ela não constrói a justiça, ela não resolve desigualdade, e assim ela não garante uma segurança real para todos. Obrigado, Isabel. A segunda pergunta foi feita pelo ouvinte Fernando Pureza, e ele perguntou o seguinte: como o liberalismo jurídico lida com a assimetria de poder entre Israel, que é apoiado por potências como os Estados Unidos, e a Palestina, que depende de apoio internacional fragmentado? Há um risco dessas negociações justas, entre muitas aspas, serem apenas uma fachada para manter um certo status quo? Assim, a assimetria de poder no conflito Israel-Palestina, infelizmente, é inegável, né? Israel possui forte aparato militar, apoio diplomático de potências como os Estados Unidos e controle efetivo sobre territórios palestinos. Ainda possui forças armadas avançadas, controla fronteiras, espaço aéreo e marítimo e impõe um bloqueio prolongado à faixa de Gaza. Já os palestinos não têm um Estado soberano consolidado, muito menos forças militares comparáveis, além de viverem sob ocupação e bloqueio com sua representação política fragmentada. Agora, é justamente por esse desequilíbrio que o direito internacional se torna essencial para proteger os mais vulneráveis e estabelecer limites ao uso arbitrário da força. Claro, porém, que existe sempre o risco de que as negociações se tornem uma certa fachada, especialmente em um cenário onde potências globais apoiam de forma direta ou indireta a manutenção do status quo. Isso existe porque o direito internacional, por mais que seja um marco normativo fundamental, não se impõe sozinho. Ele precisa ser reforçado por uma mobilização política real, tanto por parte da comunidade internacional quanto da sociedade civil e da opinião pública global.
Sem isso, de fato, os acordos tendem a ser esvaziados ou usados como ferramenta para legitimar situações de injustiça, né? Então, é fundamental que as instituições multilaterais, como a ONU, o TPI e outras instâncias de monitoramento, sejam fortalecidas e que seu papel vá além do formalismo diplomático. Elas devem atuar com base em princípios e não apenas como arenas de negociação entre interesses. Fortalecer o papel do direito internacional significa não aceitar acordos que simplesmente congelem a ocupação ou legalizem violações, mas sim promover soluções que garantam direitos concretos e proteção à população civil. Afinal de contas, negociar sem justiça é perpetuar o conflito. O liberalismo jurídico não defende acordos a qualquer custo. Ele defende soluções que respeitem os direitos humanos, o princípio da autodeterminação dos povos e as normas fundamentais do direito internacional. Só assim qualquer processo de paz pode ser legítimo e, mais importante, sustentável a longo prazo. Agora, falando com os nossos convidados realistas, o ouvinte Arthur, um estudante de relações internacionais, ele perguntou: o realismo argumenta que a paz vem do equilíbrio de forças, mas o desequilíbrio militar entre Israel e Palestina é gritante. Isso não implica que a abordagem realista perpetua a dominação de um lado sobre o outro em vez de buscar estabilidades? Essa é uma crítica muito comum ao realismo e é importante tratar minuciosamente. De fato, existe um desequilíbrio enorme entre o poder militar de Israel e o de Palestina. Mas o ponto central aqui é que o realismo não parte da ideia de justiça ou equilíbrio ideal, mas ele descreve a lógica do sistema como ela é. E, dentro dessa lógica, os estados agem para garantir sua sobrevivência, como eu já tinha dito, no espaço onde não existe nenhuma autoridade superior que imponha estabilidade de forma imparcial. No caso de Israel, o acúmulo de poder militar não é necessariamente um plano para dominar o outro lado, mas sim uma resposta direta e fria a ameaças constantes que o país entende como existenciais. Desde sua fundação, Israel se viu cercado por vizinhos hostis e envolvidos em diversos conflitos. Então, sob a lógica realista, esse acúmulo de poder é uma estratégia de autopreservação. O país não pode depender da boa vontade alheia ou da proteção internacional. Ele precisa ser forte o bastante para garantir a sua própria segurança. Agora, sobre a ideia de que isso perpetua a dominação, sim, pode parecer que sim. E é por isso que o realismo reconhece que a estabilidade, quando existe, não vem da igualdade entre os lados, mas de uma dissuasão, ou seja, a paz que esse realismo propõe não é uma paz idealizada, e sim uma paz possível, baseada no fato de que um lado tem poder suficiente para evitar que o outro lado ataque ou desafie militarmente. No caso palestino, a situação é trágica. O realismo não ignora isso, mas mostra que, enquanto os grupos políticos envolvidos optarem por vias militares, como o Hamas faz, a resposta de Israel também será militar. E, enquanto isso continuar, o equilíbrio de forças vai se manter assimétrico. A estabilidade, nesse caso, não depende apenas de retribuir poder, mas de mudar a lógica do confronto. E dentro do pensamento realista, isso só vai acontecer quando os autores envolvidos entenderem que os custos do conflito são mais altos do que qualquer possível ganho, entendeu? A segunda pergunta ela foi feita pela Maria Júlia, que também é estudante de Relações Internacionais. Ela diz: se o realismo militar justifica ações baseadas em poder e sobrevivência, como evitar que isso legitime violações sistemáticas de direitos humanos, como os impactos dos bloqueios e ocupações sobre civis palestinos? Essa é uma pergunta muito válida e desconfortável, eu admito, mas que precisa ser feita, especialmente diante dos acontecimentos recentes, né? Até porque uma das críticas mais comuns ao realismo militar é justamente essa, a aparente indiferença aos direitos humanos. Então eu acho que é importante a gente esclarecer o que essa teoria propõe e principalmente o que ela não propõe. Primeiro ponto, o realismo não é uma teoria normativa, ou seja, ele não se propõe a dizer como o mundo deveria ser, mas sim como ele funciona. Ele descreve a dinâmica desse sistema anárquico sem autoridade central, né, acima dos estados, inclusive aquelas que supostamente garantiriam os direitos humanos. Então, nesse caso, como atores principais, os estados assumem como prioridade máxima a autopreservação. Isso não significa que os direitos humanos são ignorados por completo, mas sim que, em contextos de insegurança extrema, os estados tomam decisões baseadas na racionalidade estratégica, e não em princípios morais internacionais.
Se um Estado percebe uma ameaça existencial, ele tende a agir preventivamente, com foco na sua sobrevivência e interesses próprios, né, fugindo da conformidade com padrões éticos globais, se for preciso. E nesse caso específico de Israel, esse raciocínio é muito claro. Eles enfrentam, desde sua fundação, né, como falei anteriormente, uma contestação constante de sua legitimidade e autonomia. Então, medidas como bloqueios, operações militares e controle territorial são vistas como instrumentos de contenção e autopreservação, e não como punições deliberadas à população civil. Um exemplo clássico seria o bloqueio à faixa de Gaza, né, que foi implementado por Israel em 2007. A justificativa oficial é conter o armamento do Hamas e restringir ataques ao território israelense. No nosso ponto de vista, isso seria uma resposta lógica a uma ameaça concreta e contínua. Vale salientar que o Hamas não é um governo convencional. Trata-se de um grupo armado que declara abertamente sua hostilidade com Israel. Então, a convivência pacífica entre esses atores é inviável, e qualquer concessão que comprometa a segurança nacional é vista como um risco inaceitável. Entretanto, eu acho que não se pode ignorar as consequências humanitárias dessas medidas. Em decorrência desse bloqueio, né, Gaza, que possui uma população majoritariamente dependente de ajuda humanitária, enfrenta uma crise de escassez de recursos básicos e de colapso de serviços essenciais. E aí surge a pergunta inevitável: quando essas medidas de segurança cruzam a linha do aceitável e se tornam violações? Não é possível dar uma resposta moral a isso, mas a gente oferece um critério estratégico: a proporcionalidade. O uso de ações militares de segurança devem ser proporcionais ao ganho estratégico que se espera. Se uma medida causa sofrimento em massa e mesmo assim não reduz risco nenhum, ou ainda pior, aumenta o ressentimento, o radicalismo e o ciclo de violência também, ela se torna completamente ineficaz no ponto de vista realista. Isso mostra que mesmo dentro dessa lógica há um limite prático, ainda que não exatamente ético. Além disso, é importante dizer que não é uma teoria que exime a comunidade internacional de responsabilidade. Se os estados mais influentes no sistema não impõem limites reais ao uso excessivo de força, seja por veto no Conselho de Segurança, seja por conveniências geopolíticas, pode-se dizer que o problema não está na teoria, mas na estrutura do sistema. Eu acho que já foi citado anteriormente, mas a ONU, por exemplo, tem pouco poder real de ação diante do veto de potências como os Estados Unidos, o que reforça ainda mais a lógica realista. Quem tem poder impõe e quem não tem fica à mercê. Portanto, o realismo militar não legitima automaticamente violações de direitos humanos. Ele reconhece que tais violações se dão pelo fato de que o sistema internacional se configura para torná-las possíveis, permitindo que os interesses nacionais se sobressaiam em meio aos principais morais. Então, a saída não se encontra em abandonar a teoria em si, mas em fortalecer os mecanismos internacionais de regulação, de dissuasão e responsabilização. É preciso ajustar o sistema para que os custos de certas ações ultrapassem seus benefícios estratégicos, fazendo com que essas violações deixem de ser completamente lógicas. Então, por fim, né, eu acho que o realismo militar e os direitos humanos, eles operam em registros diferentes e a coexistência de ambos depende de reformas institucionais e de pressões políticas concretas, mas não de boas intenções. Enquanto o mundo continuar funcionando pela lógica do poder, essa tensão vai continuar a se perpetuar. Muito obrigado pelas respostas, pessoal. Eu vou seguir agora para o momento que eu sempre tenho com os meus ouvintes nos episódios, que é quando eu dou a minha opinião sobre o assunto, e depois, quando o episódio vai ao ar, eu leio a opinião deles nos comentários e a gente tem uma discussão super legal sobre o assunto que foi abordado. E eu estava muito ansioso para poder falar sobre esse assunto, porque depois de ouvir esses argumentos de vocês, eu confesso que é muito difícil ficar só na cadeira de mediador. E esse é o tipo de conversa que mexe com a gente, né? Bom, pra mim, o liberalismo jurídico, mesmo com suas falhas, ele tenta colocar a dignidade humana e a justiça no centro. Ele, obviamente, não é perfeito, e a gente sabe que o mundo tá longe de ser um conto de fadas. Mas é uma abordagem que, pelo menos, sonha com um sistema onde os direitos de todos sejam respeitados. E dentre essas pessoas com os direitos respeitados, o povo palestino, que enfrenta ocupação e violações há décadas, deve ser incluído. Já o realismo militar, ele explica muita coisa. Ele mostra como o poder manda um tabuleiro global. Mas eu não consigo engolir que a força bruta deve ser a única resposta, sabe? Normalizar isso é aceitar que o sofrimento de civis, como os palestinos, é só um dano colateral. Pra mim, a gente precisa mirar em algo maior. Fortalecer instituições internacionais, cobrar justiça e lutar pela autodeterminação dos povos. Eu acho que é o caminho mais ético, mesmo sendo o mais difícil. Perdão por ser utópico demais às vezes, porém vocês ouvintes eu acho que já conhecem o meu jeitinho. Obrigado. E antes de fechar e dar tchau pra você, ouvinte, para os meus colegas de estudo, eu queria ouvir os nossos convidados internacionalistas mais uma vez. Não precisa de muita explicação para essa pergunta, pode ser uma resposta simples. Porém, eu queria saber se nenhuma teoria resolve o conflito, será que não é hora de pensar além dessas teorias? O que é que vocês me dizem? Olha, não dá para agir com ingenuidade. Assumir que a política internacional funciona só com base em princípios e regras seria impossível. Existe sim poder, existe geopolítica, existem interesses estratégicos. E qualquer solução realista para o conflito Israel-Palestina tem que partir desse reconhecimento.
Mas isso não significa abandonar totalmente o liberalismo jurídico. Muito pelo contrário. É justamente por entender esse jogo de poder que a gente defende que o direito internacional precisa ser usado como uma ferramenta para limitar os abusos e estruturar os acordos futuros. Você pode até ter que negociar num cenário desigual, mas se não tiver princípios sólidos ancorando o processo, o que você vai ter no final não é paz, é rendição, no máximo. Então, acredito que reconhecer o realismo do sistema não anula o liberalismo jurídico. Pelo contrário, reforça a necessidade de usá-lo de forma a equilibrar a assimetria estatal, como mencionei antes, inclusive. E é isso que é uma abordagem madura, sabe? Precisamos entender. Princípios e poder não são opostos e não precisam ser impostos dessa forma. A norma serve exatamente para conter o excesso de poder. Então não é hora de abandonar a teoria. É hora de pressionar para que o direito internacional deixe de ser tratado como um enfeite diplomático e passe a ser uma linha vermelha real que nenhum Estado, por mais forte que seja, possa atravessar impunemente. Sim, exatamente. E talvez o ponto não seja nem abandonar ou superar as teorias, mas sim lembrar que elas exigem compromissos reais da prática política. O liberalismo jurídico não pode ser só um discurso bonito, ele precisa orientar decisões concretas de como os estados agem, de como resolvem conflitos e de como se responsabilizam quando violam direitos. Então, talvez mais do que pensar além das teorias, talvez seja o momento de pensar como colocá-las de volta no centro das decisões, porque abrir mão das teorias é o mesmo que abrir mão dos princípios estruturando a ação política. E mesmo que elas não tragam soluções imediatas, elas ajudam a entender o que está em jogo, o que está sendo violado e o que precisa ser defendido. Eu não acho que a gente devia pensar além das teorias, acho que a gente precisa pensar melhor com elas. Olha, eu acho que talvez pensar além das teorias seja justamente reconhecer os limites delas, inclusive do próprio realismo que eu defendi aqui. Porque, no fim das contas, eu acredito que essas teorias não sejam respostas prontas, mas ferramentas mesmo, sabe? O realismo, ele explica o jogo, mas é incapaz de transformá-lo. É uma teoria que nos lembra que os estados se protegem antes de negociar, que o poder vem antes de tudo. Porém, neste caso, a realidade já ultrapassou faz tempo os limites conceituais, tanto do realismo quanto do liberalismo também. E é aí que mora o problema. A lógica da força virou rotina, e essa rotina está se tornando ruína. Ruína das vidas, dos direitos e da esperança de qualquer resolução que não seja armada. E essas teorias foram criadas por e para estados, mas esse conflito também é feito de vidas, sabe? De coisas que não cabem em manuais de política internacional. Então, pensar além das teorias é lembrar que por trás de toda estrutura tem gente. Como cientista política, eu não abandono completamente elas, mas tá na hora de combiná-las com um pouco mais de humanidade, até porque teoria nenhuma sobrevive sozinha se não houver humanidade. Então, essa pergunta é muito boa e eu acho que ela toca em um ponto essencial. Nenhuma teoria sozinha dá conta de explicar ou resolver completamente conflitos tão complexos quanto esse de Israel e Palestina. O realismo ajuda a entender o funcionamento do sistema, os interesses, os comportamentos dos estados, mas não oferece soluções mágicas e nem pretende. Ele explica o mundo como ele é e não como a gente gostaria que ele fosse. Pensar além das teorias pode ser sim necessário, principalmente quando o que está em jogo são vidas humanas e uma realidade violenta, marcada por décadas de sofrimento. As teorias ajudam a organizar o pensamento, analisar o contexto e a prever movimentos. Mas, na prática, as mudanças acontecem por decisões políticas, pressão internacional, manifestações populares, reformas e aberturas de diálogo. Então sim, talvez a gente deva ir além das teorias, mas isso não quer dizer que só elas não servem para nada. Elas continuam sendo importantes para entender o cenário. Só que, junto com elas, a gente também precisa olhar para as pessoas que vivem esse conflito todo dia e lembrar que nem tudo cabe num modelo teórico. Algumas respostas só vão surgir com a escuta, a sensibilidade e principalmente a empatia nesse jogo. Ok, a gente finaliza com essa reflexão dos nossos convidados em relação a esse assunto. Foi muito interessante a resposta de vocês. Muito obrigado de novo por compartilhar o conhecimento de vocês com o público e comigo também, que eu sinto que eu aprendi muito hoje. Hoje a gente viu como duas grandes teorias das relações internacionais tentam explicar esse conflito entre Israel e Palestina. Talvez nenhuma teoria sozinha dê conta de tudo, mas pensar com elas nos ajuda a organizar o caos. Obrigado a todos os ouvintes por acompanhar o Embaixada Sonora até aqui. E me contem nos comentários a opinião de vocês sobre quem deveria se sobressair nesse embate entre realismo militar e liberalismo jurídico. Meus convidados têm alguma coisa a falar?
Só agradecer realmente a oportunidade ímpar de Exatamente, estar aqui, poder falar, poder expressar a nossa opinião sobre um assunto tão forte, né? Muito obrigada, João. Muito obrigada pela Obrigado oportunidade. também, Marina, por ter me convidado a estar aqui junto com ela, uma grande amiga. E obrigada a todos os ouvintes também que dedicaram esse tempo para sim. nos dar essa atenção, né? Um beijo, gente. Obrigado, gente. A gente se vê no próximo episódio. Um beijo e até a próxima.